Nelson tenta sabotar o show do Érico, mas acaba acertando Carlito, que irá para o hospital em estado grave. Carlito fará seu último pedido e Érico vai fazer justiça contra Nelson com um detalhe chocante. Tudo começa quando Nelson joga algo na entrada da boate de Lígia. O vilão tenta sair correndo, mas uma grande bola de fogo surge atrás dele. O que Nelson não sabia é que Carlito estava no topo da escada, pintando um cartaz de Veronica Queen. Quando uma rajada de vento quente atinge a escada, Carlito vai ao chão enquanto solta um grito. Nelson olha para trás e se assusta ao ver Carlito desacordado. O desespero começa a tomar conta de seu corpo e ele diz: Meu Deus, não era para isso acontecer. Eu tenho que sair daqui, senão eu vou ser preso. Assim que ele se vira para ir embora, várias pessoas começam a sair da boate para ver o que havia acontecido. Nelson tenta escapar pelo outro lado, mas nesse momento Anitta sai da boate e o reconhece. De repente, Marlene vê seu filho deitado na calçada e sente o medo tomar conta de seu corpo. Em prantos, ela corre em direção ao rapaz e grita: Carlito! Meu Deus! Alguém me ajuda! Érico, vestido como Veronica Queen, aparece logo em seguida e se desespera ao ver seu filho naquele estado. Trêmulo, ele pergunta: Mas o que aconteceu? O que ele estava fazendo aqui? Ele que fez isso? Marlene responde: Eu não sei. E eu não quero saber agora. Chama uma ambulância, pelo amor de Deus! Quando Carlito é levado ao hospital, Anitta vai junto com o Érico e tenta segurar as pontas para que seu amigo não se entregue ao desespero. Um tempo depois, Marlene, Érico e Anitta esperam por alguma notícia. E inconformado, Érico diz: Eu não posso acreditar que o Carlito estava tentando me afetar, pintando o meu cartaz. Nervosa, Marlene fala: O pior é saber que ele estava no lugar errado, na hora errada. Essa revolta que ele tem contra você pode fazê-lo partir. Ai, meu Deus, eu não vou suportar. Desesperado, Érico pergunta: Mas quem será que pode ter feito aquilo na boate da Lígia? Engolindo a seco, Anitta responde: Eu não sei se vi certo, mas eu vi o Nelson fugindo logo depois que tudo aconteceu. Em choque, Marlene pergunta: O quê? Você tem certeza disso? Anitta responde: Eu estranhei justamente porque o Nelson nunca pisaria na boate, principalmente em um dia do show da Veronica Queen. Furioso, Érico diz: Faz total sentido. O Nelson já havia me ameaçado antes. Nervosa, Marlene retruca: Mas calma lá. Uma coisa é ele falar, outra coisa é ele fazer. O que aconteceu na boate não foi coisa de amador. Anitta garante: O Nelson não é nenhum amador. Ele sabe construir essas coisas. E ultimamente, quando ele ameaça, ele cumpre. Com um olhar repleto de fúria, Érico diz: Eu vou atrás dele. Ninguém mexe com o meu filho e sai impune. Eu vou me vingar. Mas antes que ele pudesse sair, o médico aparece. Aflita, Marlene pergunta: E então, doutor, como está o meu filho? O médico responde: Ele acabou de sair da cirurgia. Sobre a operação, aconteceu tudo bem. Todos ficam aliviados e o médico continua: Mas ele vai precisar de um transplante urgente. Em choque, Érico pergunta: Transplante? Mas para quê?
O médico responde: o fígado dele está muito fraco. Não podemos arriscar. Quanto tempo mais a gente demorar, mais séria ficará a situação. Sem pensar duas vezes, Érico afirma: eu vou doar. Eu faço o que for preciso para salvar o meu filho. O médico retruca: não é assim tão simples. Você precisará fazer um teste de compatibilidade. Se não for aprovado, teremos que encontrar outro doador. Marlene comenta: eu também quero fazer esse teste. Anita diz: eu também. Quanto mais gente, melhores são as chances, não é? Não muito tempo depois, o médico volta com o resultado do teste e anuncia: infelizmente, nenhum de vocês é compatível com o paciente. Em choque, Marlene pergunta: o quê? Então meu filho está correndo perigo? O médico responde: calma, ainda temos tempo. O que vocês precisam fazer é chamar familiares e amigos que estão dispostos a realizar a doação. Anita diz: eu vou conversar com os meus filhos e com meu namorado. Algum deles há de querer. Assim que o médico se retira, Marlene percebe o semblante de Érico e pergunta: o que está passando pela sua cabeça? Parece que está prestes a partir para cima de alguém. Com um olhar amedrontador, Érico afirma: e eu estou. O Nelson é o verdadeiro culpado por tudo isso estar acontecendo. Ele vai ter que pagar pelo que fez. E se o Carlito não resistir, terá que pagar ainda mais caro. Antes de sair do hospital, Érico recebe a autorização para visitar o seu filho. Emocionado, ele se aproxima da cama de Carlito e sente a raiva tomar o seu corpo ao vê-lo naquele estado. Nesse momento, Carlito abre os olhos e pergunta: pai? Trêmulo, Érico responde: eu estou aqui. Não precisa se preocupar. Você está seguro. Se sentindo fraco, Carlito diz: traz o Nelson para cá. Em choque, Érico pergunta: trazer o Nelson? Mas para quê? Ele... Carlito interrompe e responde: apenas faça isso. Esse pode ser o último pedido que eu te faço. Perdendo as forças, Carlito fecha os olhos e adormece. Respirando fundo, Érico sussurra: eu não sei por que você quer que eu traga aquele infeliz, mas isso me deu ainda mais motivação para ir atrás dele. Mais tarde, Érico encontra Nelson rondando próximo à casa de Anita. Furioso, ele diz: você não vai conseguir se safar dessa! Nervoso, Nelson pergunta: o que é, hein, Giló? Eu não te dou confiança para falar comigo assim, sozinho. Érico retruca: e ninguém te deu confiança para colocar aquela coisa na boate da Lígia. Engolindo em seco, Nelson comenta: eu não sei do que você está falando. Érico afirma: ah, sabe. Eu sei muito bem que você queria era me atingir. Colocar medo nas pessoas por estarem no meu show. Você não suporta em ver gente como eu recebendo aplausos, enquanto você vive só e mal amado. Lançando um olhar intimidador, Nelson retruca: você não tem o direito de me ofender. Soltando uma gargalhada debochada, Érico pergunta: direito? Agora você é o grande defensor dos direitos? Por que há poucas horas você colocou a vida de várias pessoas em risco? O meu filho acabou de sair de uma cirurgia e está em estado grave. Que direitos são esses que você pode exigir? Nelson abre um sorriso de orelha a orelha e pergunta: então era o filho? A reação faz com que Érico seja enérgico com Nelson, que continua: meu Deus, então o filhinho do Giló sofreu as consequências do pai. Ele vai te odiar pelo resto da sua vida. Cada vez que lembrar da cicatriz, ele se lembrará que o ódio de uma nação contra você
foi o responsável por aquilo. Érico é enérgico novamente com ele e berra. Cala essa boca! A cada palavra que sai de sua boca, eu sinto minhas veias ferverem. Eu não sei se você não pensa antes de falar ou fala justamente para causar ódio nas pessoas. Mas tudo acaba aqui. Engolindo em seco, Nelson pergunta. Como assim? O que você vai fazer comigo? Érico responde. Atender o último pedido do meu filho. Antes que Nelson pudesse reagir, Érico o pega pelo cabelo e começa a arrastá-lo pela cidade. Pouco tempo depois, Marlene e Anita escutam gritos pelos corredores do hospital e se assustam. Franzindo a testa, Anita pergunta. Essa voz é do Nelson? Nesse momento, Érico aparece e as duas se surpreendem ao vê-lo com Nelson nos braços. Nervosa, Marlene pergunta. Mas o que é isso? Por que você trouxe ele para cá? Desesperada, Anita fala. Foi ele! Ele que fez aquilo na boate! Ele deveria estar na delegacia! Ainda se sentindo certo, Nelson retruca. Ele nunca vai me levar para a delegacia. Sabe por quê? Porque gente inferior não pode se achar maior do que pessoas superiores. Perdendo a paciência, Érico empurra Nelson, que cai no chão, o fazendo parar de falar. De repente, o médico aparece e pergunta. Que barulhada é essa? Aqui é um hospital. Érico responde. Eu trouxe nosso próximo candidato. Faça o teste de compatibilidade. Se der certo, o transplante será feito ainda hoje. Nelson solta uma gargalhada e pergunta. Que brincadeira é essa? Eu não vou doar nada. Lançando um olhar intimidador, Érico responde. Vai sim. Culpa sua que o Carlito está nessa situação. Se não fosse sua ideia brilhante, você não precisaria fazer esse teste. Mas você fez. Você não pensou nas consequências. Agora aguente. Cabisbaixo, Nelson segue o médico, que aceita realizar o teste. Mais tarde, Nelson acorda em uma cama de hospital e tenta se lembrar do que passou. Ele tenta se levantar, mas nesse momento percebe que está com algemas. Enquanto Nelson tenta se soltar, ele percebe a grande cicatriz em sua barriga. Em choque, ele grita. Não! De repente, o delegado aparece e comenta. Ah, que bom que já acordou. Agora pode ir para o Chilindró. Desesperado, Nelson pergunta. Chilindró? Mas eu não fiz nada! O delegado afirma. Várias testemunhas te viram na boate pouco depois do ocorrido. Além disso, várias outras acusações foram surgindo contra o senhor. Se eu pudesse dar algum palpite, você nunca mais sairá de trás das grades. Ainda mais desesperado, Nelson berra. Não! Não muito longe dali, Carlito acorda e fica emocionado ao ver Érico e Marlene. Nervoso, ele comenta. O médico disse que... Marlene o interrompe e fala. Chiu, não precisa gastar energia agora. Sua cirurgia foi tudo bem. Você e seu novo fígado não correm mais nenhum perigo. Carlito pergunta. Foi do Nelson mesmo? Érico responde. Eu sei que isso não é de bom tom. O homem que te causou isso é o mesmo que te fez sobreviver. Marlene garante. Mas o Nelson foi preso, tá? O seu pai que o colocou atrás das grades. Ele vai pagar pelo que fez. Carlito encara seu pai e pergunta. Então foi você? Você que trouxe aquele infeliz para fazer o transplante? Cabisbaixo, Érico responde. Me desculpa. Todos nós fomos impedidos de doar. Eu estava desesperado. Uma lágrima escorre pelo rosto de Carlito e ele diz. Então a única coisa que eu vou me lembrar dessa cirurgia é o que o meu pai salvou a minha vida.
Não conseguindo resistir à emoção, Érico abraça o seu filho e Marlene vê aquela cena com um semblante de ternura. Será que agora o Carlito vai ser mais compreensível com seu pai? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo pra você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.